Compartilhe bastante este vídeo, porque a esquerdalha vai ficar de cabelo em pé, porque o óbvio está acontecendo. Deem só uma olhadinha aqui. Urgente, Bolsonaro amplia vantagem sobre o ex-presidiário Lula e chega a 15 pontos de diferença na pesquisa Brasmarket. Veja os números. Uma nova pesquisa da Brasmarket, divulgada nesta sexta-feira, dia 23, em primeira mão pelo Terra Brasil Notícias, mostra novamente uma vitória no primeiro turno do presidente Jair Bolsonaro, da mesma maneira que apontam as pesquisas internas do partido do presidente Bolsonaro. No levantamento espontâneo, que é aquele tipo de levantamento onde não é indicado o nome da pessoa para quem eles iriam votar, a pergunta é simplesmente assim: olha, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Bolsonaro lidera com 43% dos votos, enquanto Lula aparece com 28,8%. Na soma dos votos válidos, contando com os demais candidatos, o Executivo Federal ainda é maioria e consegue se eleger já no dia 2 de outubro. Ai, meu Deus do céu, que maravilha! Dá só uma olhadinha aqui nos números. A pergunta foi a seguinte: se a eleição para presidente da República fosse hoje, em quem o senhor ou senhora votaria? Ou seja, uma pesquisa espontânea. E aí os números. O presidente Jair Bolsonaro aparece com 43,0, ou seja, 43 pontos percentuais. Lula, 28,8%. Ciro Gomes, 4,6%. Simone Tebet, 2,5%. Felipe Dávila, 0,3%. Soraya Tronic, que usou o nome do presidente Bolsonaro para ser eleita e agora ataca o presidente, como sempre. Mais uma traidora do presidente Bolsonaro. Padre Kelman, Constituinte Imael, Sofia Manzano, outros, e aí tem branco, nulo, e não sabem a resposta. A pesquisa foi feita entre os dias 18 e 20 de setembro, com a confiabilidade de 95%. O método das coletas das informações foi o contato telefônico. Foram feitas 2.400 entrevistas em 504 cidades do Brasil e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número BR 00580/2022 para quem quiser consultar lá no site do TRE. Muita gente me pergunta o seguinte: Luan, eu só quero esclarecer essa dúvida antes de mostrar essa coisa estranha da campanha do Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidiário, e o vídeo do Nicolas Ferreira. Mas muita gente me pergunta: Luan, para o presidente Bolsonaro ser eleito no primeiro turno, ele precisa de 50% mais um votos para que ele entre. Como é que ele seria eleito no primeiro turno com 43%? Meus amigos, de maneira simples, existem uma quantidade total de pessoas que vão votar, existem pessoas que não votam, não irão votar, existem pessoas que votam brancos e nulos, e essa soma dos 50% mais um é somente das pessoas que votam, dos votos válidos, das pessoas que votam em alguém. Brancos e nulos não entram na conta. E aí, esses 43% seria 50% mais um dos votos válidos. Isso pode garantir ao presidente Bolsonaro a vitória no primeiro turno. Mas dá uma olhadinha aqui em algo um tanto quanto estranho que está acontecendo na campanha do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que mostra já um possível desespero e talvez ao final do vídeo você vai entender. Campanha do Lula paga uma bolada milionária para uma empresa criada em maio. Ah, Luan, mas isso aí é normal. Não, não é não. Você vai entender. Um dos sócios da M4 Comunicações já foi, inclusive, denunciado pelo Ministério Público da Bahia. A M4 Comunicação e Propaganda aparece entre as empresas contratadas para fornecer serviços à campanha do ex-presidiário para as eleições de 2022. A fatura, note-se, é de 25 milhões de reais. Os dados contam nas prestações de contas da Justiça Eleitoral. Para você entender isso, eu vou colocar um vídeo do Nicolas Ferreira, que é um cara sensacional. Se você não acompanha os vídeos dele, eu acredito que sim, eu peço para você ir lá no canal dele e acompanhar. Caso você já acompanhe, eu peço para você compartilhar esse vídeo aqui para chegar ao máximo de pessoas esse fato um tanto quanto estranho. Escuta aí. Nesse vídeo eu vou falar alguns fatos e algumas perguntas sobre esse cara aqui. E para deixar bem claro que é um fato. Isso aqui, ó, é uma vaca. Isso aqui é um fato. Ah, mas eu acho que sushi é melhor. Isso é tua opinião. Não é um fato.
Deixado isso bem claro, vamos aos fatos. Em sua prestação de campanha, o Lula contratou a empresa M4 Comunicação e Propaganda e Zanin Martins Advogados. Mas e aí, Nicolas, o que tem? O que tem é que essas duas empresas, uma foi criada dia 15/6 de 2022 e a outra dia 24/5. A de comunicação por quase 26 milhões e a de advogados 1.200.000. Aquilo lá são os fatos. Agora as perguntas. Que pessoa colocaria na mão de uma empresa recém-criada de 3, 4 meses simplesmente uma campanha presidencial? Quem faria isso? Mas não para por aí, meu amigo. Um outro fato. Essa empresa M4 Comunicações, ela tem um dos sócios aqui, o Sidônio Cardoso Palmeira. E adivinha só? Maqueteiro de Lula investigado por enriquecimento ilícito. Quem? Sidônio Palmeira. Meu Deus, quem diria, não? Ai, Nicolas, mas o TSE recomenda que sejam empresas recém-criadas. Mentira! Mentira, mentira, mentira! Nenhum outro candidato colocou nas mãos aí de empresas recém-criadas uma campanha eleitoral para presidente. Só o Lulinha aqui mesmo. Você pode não gostar muito do Bolsonaro, mas ignorar isso aqui, que eu acabei de falar, que é um fato e não uma opinião, realmente o problema está com você. Imagina assim se isso fosse com o Bolsonaro, dando 25 milhões para uma empresa de um cara que já foi investigado aí por enriquecimento ilícito. Imagina, imagina! Terceira Guerra Mundial instaurada imediatamente. Compartilha esse vídeo aqui para quem fica pedindo fatos aí contra o Lula. Voa lá. E aí, será que as coisas se encaixaram para você ou não? Bolsonaro gasta pouquíssimo na sua campanha. Lula entrega quase 26 milhões a uma empresa criada em maio, mais uma grana para o escritório de advocacia. E aqui tem todo o desdobramento do que acontece e do que aconteceu. Esse sócio, que é o sócio dessa empresa, ele foi, o Sidônio Pereira, ele está sendo investigado, foi investigado de receber 7,5 milhões da Câmara Municipal de Salvador sem que houvesse a prestação de serviço. Até mesmo o valor da licitação foi contestado, uma vez que originalmente era de 2 milhões de reais. Os objetos são a ação de contrato firmado em 2006 entre a Câmara e a Layout Propaganda de propriedade dele. Ou seja, em 2006 era um nome, 2008 era outro, 2010 era outro. Eles vão criando, vai mudando de empresa, pra cá, pra lá. Pereira, anteriormente, também trabalhou pro PT. Ele foi responsável pelo marketing da campanha do Haddad, em 2018. Além disso, ele atuou na campanha do Rui Costa, governador da Bahia, e Jacques Wagner, que é outro antecessor. Ou seja, algo muito estranho acontece com a campanha do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. A pergunta é, enriquecimento ilícito do Sidônio Pereira foi o que aconteceu lá atrás. Será que aconteceria o mesmo aqui? Ou será que, talvez, em uma possível derrota do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, esses 25 milhões sejam revertidos para alguém? Que eu prefiro não citar nomes. Será? O que você acha de tudo isso? O importante é que nós estamos na frente. O presidente Bolsonaro amplia a vantagem e, se Deus quiser, o presidente Bolsonaro será, sim, reeleito no primeiro turno, dia 2 de outubro. Se você confia nisso, compartilhe esse vídeo. Pessoal, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal, a todos que fazem aí parte desta família, pessoas que fazem doação através de Pix, pessoas que fazem assinatura na página, são membros do canal e tudo que pode ser feito para ajudar, simplesmente compartilhando, comentando, todos, para mim, são parte da minha família. Um grande abraço, estamos lutando e daqui a pouco